Mas a gente tem esse movimento em vários países, né? Pois Esse é. movimento tem aqui em São Paulo, né? Tem nas últimas manifestações. Separatismo, é isso que a está gente querendo viu dizer? pessoas, né? Os maçons ali com bandeiras de São Paulo, né? Isso existe no Rio Grande do Sul também, uma manifestação pela identidade. Agora está acontecendo isso também na Califórnia, que é praticamente um outro estado dentro do estado, né? Acabou de liberar maconha, não se esqueçam, né? Nevada, nem Massachusetts, tudo foi ruim, nem né? tudo. Sete não, estados exatamente. Que país legalizaram louco, Eu maconha. acho que país a coisa, louco. E a Califórnia, você tem que... É muito importante, por exemplo, a história da maconha lá, porque eu acho que a Califórnia é o quê? É uma das maiores economias do mundo. Sim, São Francisco é a capital do mundo, né? Se a gente colocar as maiores indústrias do mundo estão lá. As maiores empresas do mundo estão em São Francisco, né? Ela é mais poderosa do que Nova York hoje. Eu espero que Salt Lake City, né, dos Mormons, não engula Palo Alto. Tem algum trocadilho que você está colocando? Mais ou menos. Se ia dizer alguma coisa, eu falei sobre drogas. Não, pois é, droga sempre Desviou, acaba né? desvirtuando nossa conversa. Não, o que eu ia perguntar é isso, se a gente não está tendo um recrudescimento dessas duas ideias, né? Porque os nacionalismos têm puxado a reboque no mundo inteiro temas muito conservadores, né? E do outro lado a gente tem o multiculturalismo, né, o cosmopolitismo, né, que parece que não está agradando, porque, né, essa é uma reação mundial, né? Não é só em São Paulo, não é só na Inglaterra, não é só na Alemanha, quer dizer, existe uma reação muito forte dos conservadores contra as minorias, contra, né, essa força que as minorias teve nos últimos 20 anos, talvez, né, o cosmopolitismo, o multiculturalismo. Será que não é essa, então, a guerra santa entre os multiculturais e as culturas nacionais, que, a meu ver, é uma coisa antiga, né? Sei lá, 2016, a gente falar de identidades nacionais, né? Não é uma coisa meio antiga. Não, e o problema são os soldados que defendem esse tipo de identidade, soldado religião, quer dizer, assim, quando entra a religião no meio, aí a coisa... Porque ela é um fator de identidade muito forte, né? Não, é um fator de certeza Protestante também, né? Se eu versus falo em nome de islâmicos. Deus, quem pode estar errado, né? Que erro Pois posso é. eu ter? Se Que é um eu ingrediente falo em nome de explosivo. Deus. Que fiador, né? Não, é muito O bom maior falar em fiador. nome de Deus, porque é conveniente. Eu acho que a coisa pega por aí. A questão do aborto, por exemplo, acho que muita gente, talvez os latinos, enfim, aquela coisa um pouco mais católica, também reagiu a Hillary porque era a favor do aborto. Que o Trump, inclusive, quer que seja criminalizado o médico que faça, né? E isso também passa pela religião, que a religião também quer tratar sobre o que é a vida. E é isso, assim, você também se pergunta, o que é a vida? Então, é um assassino por quê? Quando começa a consciência nesse feto. Eutanásia é a mesma coisa, assim, quando acaba essa vida, também está ligada pela religião. É um controle e uma briga de memes, né? Aí tudo isso acaba em memes também. Mas Memes de Facebook. Mas eu acho que também é natural, é esperável. Se você for pensar em termos de teoria política ou da situação das minorias, é normal que quando as minorias avancem ou conquistem direitos ou conquistem espaços sociais, porque você tem um X de espaço social. Se as minorias avançam, alguém está perdendo. Então é uma luta dos conservadores, para quem o status quo era conveniente, você tinha mais espaço, sem minoria ocupando seu espaço. É claro que há essa reação, mas deve haver uma contra-reação. E eu acho que essa contra-reação já está ocorrendo. E é uma contra-reação que é cortada em nível geracional. Você vê os jovens, ou no caso do Trump, em termos genéricos, as mulheres quase todas votaram, né, em favor. Então eu acho que tudo bem, é lamentável, né, que isso tenha se dado da maneira como se deu nos Estados Unidos, mas a verdade é que é o esquema deles, foi o mesmo eleitorado que elegeu o Obama, o eleitorado que elegeu o Trump. E a gente tem de lidar com essa triste realidade, eu falando como minoria, de que as mulheres terão de se afirmar.
E os LGBTs terão de se afirmar, e os negros terão de se afirmar, e as minorias étnicas terão de se afirmar, e qualquer pessoa cujos direitos sejam, digamos, pressionados ou limitados em tentativa ou em realidade, tem de lutar de volta. É essa coisa, tem que brigar, é a maneira como você acaba se afirmando. Ninguém dá nada de graça socialmente para... Né? O que um grupo conquista, outro grupo perdeu. Agora, não é, você falou dos jovens, né? O Galera tinha citado aqui na última entrevista que ele depositava a esperança dele nesses jovens secundaristas, né? Você falou aqui das ocupações, que de fato você não ocupa porque você não tem o que fazer, justamente o contrário, né? Você ocupa porque você quer fazer alguma coisa, né? Exato. Sei lá, eu fico pensando em mim, como eu era jovem, assim, que, sei lá, ir para a escola não era uma coisa legal, né? Então você querer ir para a escola e ficar na escola, quer dizer, você tem uma questão política aí que você tá levantando que nunca houve. De ação política. De ação política afirmativa, né? Então, a gente percebe, né, nesse movimento do secundarismo que tem 1000 escolas ocupadas no Brasil, né, embora isso não seja nem um tema nem de longe tratado pelos órgãos de informação mais tem veiculação de massa. E a gente viu, de fato, essa reação aí à eleição do Trump, né, que na verdade foi eleito por 25% dos votantes. Mas é o Metade, sistema né? que sempre elegeu. Sim, claro, é o sistema e tudo bem, ele teve 300 mil votos a menos do que a Clinton e ainda assim ele é o presidente, mas é o sistema. Ok. Mas dentro desse sistema, massivamente foram os jovens que votaram na Clinton, né? Então, quer dizer, são sempre os homens velhos, né? Porque também as mulheres votaram mais na Clinton, homens velhos brancos ditando os rumos, né? Assim como aconteceu aqui no Brasil, né? E nas recentes eleições, né? Mas não será que a gente está depositando peso demais nesses jovens? Assim? Será que a gente não pode colocar muito, sei lá, muita responsabilidade na mão deles? Assim? Não seria um pouco covardia da nossa parte também? Eu acho que quando surgiu a ocupação aqui em São Paulo, porque essa que começou no Sul, tem alguma diferença. Não sei se porque aqui todo mundo realmente entrou, até a Carola, aquela menina do Masterchef, a cozinhar para os meninos. Então tinha um olho social dos blogs, todo mundo estava muito atento ao que estava acontecendo lá dentro. E da organização, e aquilo impressionou muito. Eu estudei em escola pública e assim, uma coisa que acho que ofende também é levar em consideração que essas figuras são muito influenciáveis e são muito manipuláveis também, que elas não têm inteligência própria. Começa que não é bem por aí. Isso acho que é a principal E elas, coisa. em coletivo também, daí a coisa se firma muito mais. Eu acho, inclusive, que a manipulação, dizer que os esquerdopatas manipulam esses estudantes, também é uma manipulação dizer isso. Enfim, é desqualificar de alguma maneira. É desqualificar de alguma maneira. Mas eu acho que tem uma coisa que é a espontaneidade, a autenticidade. A gente estava pensando assim, puxa, o que é mesmo direito, o que é mesmo esquerda, essa coisa de voltar para a vida, buscar uma autenticidade. Depende daqueles meninos ali que estão estudando, aquilo que você falou, não quer ir para a escola, e vai para a escola. Limpa a escola, pinta as salas de aula, descobre materiais que não eram utilizados e tomam aquilo de uma forma, nossa, positiva e surpreendente. Nossa, aí todo mundo vai para aquilo mesmo, porque é uma ponta de vida real, que é diferente de você ver um partido político fazer uma manifestação na rua. Tá todo mundo na rua, sei lá, o pró-parto natural, que seja a liberação da maconha, qualquer coisa, está lá a bandeira de um partido. E aquilo, de alguma maneira, no momento em que a gente está com a representatividade falida, puxa, aquilo... E aí as escolas, inclusive, eram proibidas entrar qualquer figura de qualquer partido, assim, não entrava, ela não tinha bandeira, não tinha nada disso. No Sul, a gente não consegue perceber daqui nenhuma dessas coisas. Não tem, você viu alguma fotografia dos meninos lavando a sua escola? Ou, eles devem estar fazendo isso, mas a gente não tem esse contato. A gente tem o contato do menino que toma uma bolinha. Inclusive, aqui em São Paulo não tinha essa história, não se bebia, inclusive, era uma coisa assim super austera, assim. Mas o menino que, drogado, enfim, o outro, eles brigaram e o menino morreu, por exemplo. Então, é como se lá dentro de todas as ocupações, assim, tivesse acontecendo a esbórnia e uma coisa muito Mas esse muito é o solta. discurso de que quem quiser desautorizar os movimentos de ocupação vai usar.
E então, justamente, você não deve dar nenhum tipo de munição para isso. Eu acho que o ambiente de ocupação nas escolas deve ser super austero. E eu acho que as pessoas têm que entender que é justamente uma missão política que eles estão desempenhando. Ou seja, é uma coisa séria. Por outro lado, eu acho que você pergunta, não é muita carga colocar isso nos ombros... Não, eu acho que um dos problemas, e a Andréa falou, é justamente subestimar, né? Como se a gente estivesse subestimando essas crianças, esses adolescentes. A gente não está subestimando ninguém ali, eles têm todo o direito de fazer. No Brasil, é um outro discurso de homens de 70, 80 anos, que na verdade são as pessoas que governam o país, terão contra pessoas de 20 ou de 18. Você é muito jovem. E o discurso que se pode ter em volta é: você é muito velho. Não é? Agora você tem que ver onde você chega a isso. Não é porque eu tenho uma idade X, não. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. E os jovens nossos que estão ocupando, eu não sei se eles têm ideia necessariamente de onde eles querem chegar, mas está muito claro que eles querem sair de onde eles estão e eles querem chegar a algum lugar. Então, eu acho que a gente não deve subestimar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de ação, porque é legítimo. As pessoas estão depositando tempo da sua vida lá. Eu não sei, mas é que eu acho muito natural as pessoas, os velhos, digamos assim, a gerontocracia, dizer, não, você é muito jovem para fazer isso. Você vê isso no governo, você vê isso em todos os lugares. No Itamaraty, que é a instituição da qual eu faço parte, você vê justamente isso. O limite de aposentadoria, a aposentadoria compulsória, a idade é 70 anos, passando para 75, né, eventualmente. E aí você vê gente de 75 anos dizer que uma pessoa de 50 não tem, digamos, tempo para ter uma chefia, e quando essa pessoa de 50 anos é mais velha que o presidente dos Estados Unidos, que o presidente da Itália, primeiro-ministro da Itália e vários outros. Esse papel de infantilização, esse discurso de infantilização é usado por todas as forças conservadoras no mundo, especial no Brasil. Não é? Mas tendo falado isso, é isso mesmo, é o que se espera. Você vai usar nesse embate político, nessa acomodação de segmentos e interesses sociais, você vai usar o argumento que você acha que é forte e que eventualmente pode colar, né? E cabe a quem está do outro lado lutar de volta. E tem o desconforto de achar que os meninos são mais politizados do que se gostaria, né? Acho que principalmente isso. Isso é uma crítica sempre levada à frente por essa genotocracia, como ele disse, né? Se trata de uma manifestação política, eles são muito politizados. Bom, mas não é sobre isso que você está falando? E eles são o que eles são. A verdade é que eles são o que eles são, e eles são cidadãos que, muito politizados ou não, têm todos os direitos que a Constituição lhes faculta. E eles podem ser muito qualquer coisa. Eles têm direito de ser muito qualquer coisa, sempre e quando eles estiverem dentro dos limites da lei, eu acho. E, eventualmente, forçar os limites da lei, porque eu acredito na construção jurisprudencial. Sou advogado, penso em termos jurídicos muito. Então, acho que enquanto eles estiverem dentro da lei, eles podem fazer o que eles quiserem. E esse papo de desqualificação é só mesmo o que se faz quando você quer desautorizar um oponente. É quase se tratando de uma rebelião na Fundação Casa. Assim, são meninos assim dentro de uma escola, mas estudantes. Mesmo rebeliões na Fundação Casa têm a sua razão de ser. Mas as rebeliões acontecem assim, tenta criminalizar, entende? Querendo chegar nisso. Mas aí é que a rebelião não deve ser criminalizada. Claro. André, a rebelião eles querem achar que esses meninos estão ali para a baderna, para a esbórnia, tá entendendo? Mas aí isso é o papel de quem quer te desqualificar.
o papel que, você não é uma escritora séria, você não, menina, você é muito jovem, você não sei o quê. Por isso que, no fundo, aí caindo na literatura, por isso que prêmio, no final das contas, acaba sendo importante, o reconhecimento exterior acaba sendo importante, porque acaba dando força política a voz, né? Voz. Não é nem voz, é suporte para a voz, ou amplificação para a voz. Não é? Porque vai ter um monte de gente querendo te calar. Mas esse suporte está faltando para essas ocupações do Sul, que me parece. Mas acontece que o suporte não é devido, o suporte é conquistado. Mas o os meninos aqui suporte é tiveram brigado, mais. sabe assim, arduamente conquistado. Nada é fácil. Eu acho que a gente vem no Brasil de ter essa ideia de que tudo é muito fácil. Eu me lembro, ninguém faz nada no Brasil, ninguém faz nada. Ninguém quem, criatura? Ninguém é você, ninguém sou eu, ninguém somos nós. Ninguém, essa ideia que a gente tem, que é um pouco herdada da nossa escravocracia, de que você joga uma roupa para trás, essa roupa se materializa passada e limpinha numa gaveta. Isso não funciona para país, não. Isso não funciona para a sociedade. Isso não funciona para lugar nenhum. Você quer, você vai, faça e conquiste. Porque ninguém vai te dar. E eu acho que as pessoas estão começando a acordar para isso. Os meninos, sabe? Começando pelos meninos, Você veja o Congresso Nacional, a sensação que às vezes você tem é que o Congresso Nacional é inimigo do povo brasileiro. É assim, lutando contra o povo querendo uma coisa e o Congresso puxando para outro lado. Mas isso eu acho que, dada a nossa formação política, da nossa história, né, é o que a gente tem de esperar mesmo, é o que a gente criou, o que a gente estabeleceu. E não adianta nada fingir que a gente vai acordar eu acho que aconteceu. Eu sou muito fã do que aconteceu no primeiro mandato do governo Lula, das políticas sociais e da transformação que começou a se operar no Brasil. Mas eu acho que caiu um pouco naquele modelo. Joguei a roupa para trás e apareceu na gaveta limpa. Porque a gente acordou um dia de manhã, somos um país rico, somos um país desenvolvido, Brasil 2015, ou sei lá o que fosse. E qual foi o exercício que a gente teve? Qual foi o esforço nacional que a gente empreendeu? Quase nenhum. Eu não sei se é que eu tinha vindo imediatamente do Japão, que é um país que teve que se reconstruir várias vezes, né, e nível coletivo, né, os próprios cidadãos coletivamente se organizaram para refazer essas sociedades. Eu estava sob essa impressão de que... Mas teve coisas individuais, sim. Vou dar um exemplo. Não sei tem. lá, o divórcio que aumentou em lugares, assim, no recôndito, sei lá, baiano com Bolsa Família. Porque a mulher que recebia, ela pediu um divórcio. Mas eu não estou falando disso, né? Estou falando... Sim, também. Uma política reverbera num nível pessoal. Não, mas aí é que eu estou pensando... Parece que vai fazer uma inação, causar uma inação. E não é verdade. Mas é um nível mais alto. É assim, todas as mulheres... É assim, você quer um direito individual. Você quer o direito ao aborto. Eu quero o direito ao aborto. Você está na Bahia, eu estou no Espírito Santo. É você e eu nos juntarmos para coletivamente lutarmos por direitos individuais. E essa, digamos, essa articulação... Eu acho que a gente... mas aí é que tá. Senão os neopentecostais, eu vou ser exorcizado. Vocês, por favor, me ajudem. Né? Mas eu estou preparado para essa eventualidade. Porque ser exorcizado? Assim, não, olha, mas por que o coitado do... Não estou querendo me comparar, mas temos a mesma orientação sexual. Por que tem gente que foi presa? Por que tem gente que foi, sei lá, lobotomizado, castrado quimicamente na Inglaterra há 60 anos atrás e eu estou completamente... Não é inimaginável, é inimaginável. Foi agora há pouco. É imaginável. E isso pode acontecer. Se eu tivesse nascido 50 anos atrás, eu teria morrido num campo de concentração, entende? E só foi uma questão de eu não ter nascido na data, de eu ter nascido na data errada, mas as datas mudam e os fenômenos históricos, sabe, esse tratamento de querer expurgar, sei lá, negros, homossexuais, pobres, mulheres, é um movimento que tem existido por séculos e séculos e séculos. E é pretensioso e ingênuo, sobretudo, na minha opinião, da nossa parte,
você como mulher, eu como homossexual, acharmos que os nossos inimigos históricos centenários desapareceram de 1990 para cá. Não, os genes vão lá Não, adiante. eles estão todos aí esperando para te pegar. E você tem que ficar muito esperto para lutar de volta. Aconselho levar uma faca na cintura, porque pode ser que você precise dela. Né? Luta corpo a corpo, né, Ali?